Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. E vamos ler até o versículo 12. É um pouquinho extensa a leitura, mas temos que ler para entender. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Diz assim: lá diz as águas que saíam do templo. Aqui na minha Bíblia diz a torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto aqui está nos falando, irmãos, de uma experiência, que o profeta Ezequiel teve com relação à torrente das águas purificadoras, ou as águas que saem do templo. Que templo? Templo, altar do Deus Todo-Poderoso. E essas águas representa a vida, porque Jesus é a água viva. E o rio, então, dessas águas, significa a vida no Espírito. Tá?
E quando nós lemos aqui, vou primeiro te dar uma explicação geral para daí entrar no assunto da mensagem. Aqui, ó, quando diz no versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Vocês já devem de ter visto na internet que essa profecia aqui está se cumprindo. Quem é que já viu? Que as águas do Mar Morto já estão sendo saradas, que já tem peixe no Mar Morto. Por quê? No Mar Morto não tinha vida alguma, né? Não nascia nada lá, porque a quantidade de sal é muito grande. Mas agora já tem os chamados bolaimes, né? Que são aqueles buracos enormes que estão se abrindo, e ali tem água doce e tem peixe. Então essa profecia que já está se cumprindo, por quê? Porque as águas que saem do trono de Deus purificam qualquer coisa que esteja morta e dá vida. Amém? Então isso aqui está acontecendo agora nos nossos dias. É claro que o mar ainda não está totalmente livre do sal, não, mas já tem lugares assim, lá dentro do Mar Morto. Então, assim, ó, quando nós olhamos agora para o versículo 9, diz, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Olhe bem o detalhe, tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Não é só lá no Mar Morto, é na vida do ser humano também. Aonde passa essas águas, água que saem do trono de Deus, água viva, Jesus, águas purificadoras. Por aonde passar essas águas vai ter cura e vida. Amém? Então agora vamos entender aqui o que aconteceu com Ezequiel, né? Diz aqui, ó. Então só para finalizar essa parte da explicação do rio, esse rio é o símbolo do poder de Deus, tá? Para transformar tudo. É a presença de Deus que cresce sem limite na nossa vida quando nós o buscamos. Amém, irmãos? Então vamos entender aqui. Ezequiel falou o seguinte, que um homem me fez voltar à entrada do templo. Que homem é esse? Não era um homem como um anjo enviado pelo Senhor. E diz que ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Aqui estão as medidas, né? Ali que fala do lado norte, do lado oriente, do trono de Deus, do templo que tem no céu, que sai debaixo do trono de Deus essas águas e chegam até nós. E aí diz aqui, ó, saiu aquele homem para o oriente, o versículo 3, tendo na mão um cordel de medir. O que é um cordel? Cordel é uma corda, uma linha, alguma coisa usada para medir, um barbante, qualquer coisa que possa ser feita uma medição, tá? Então, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Olha só. Então esse homem, né, que estava falando com Ezequiel, que na realidade enviado por Deus, é um anjo. Então ele mediu 1000 côvados desse rio que saía do trono e fez Ezequiel entrar nessas águas. Que são 1000 côvados? 1000 côvados são meio quilômetro.
tá? Ou seja, 500 metros. Estou certa na conta? Isso? Então, 1000 côvados, meio quilômetro ou 500 metros. Tá? Porque um côvado, irmãos, na Bíblia sempre fala a respeito de côvado, né? O que é o côvado? É a medida do braço de um homem, desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, essa medida aqui, ó, é um côvado. E aqui esse homem mediu 1000 côvados, né? Então, uma medida grande. E fez Ezequiel então entrar nessas águas purificadoras. E no versículo 3 então fala, né? Olha lá, ó. Ali diz pelos artelhos, é a mesma coisa que o tornozelo. Então Ezequiel entrou nessas águas, você já vai entender o porquê de entrar na água. Então ele entrou nas águas e a água estava ainda baixinha, né? Que pegou no tornozelo dele. Então ele entrou na água. Na vida espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, porque isso aqui é para quem já tem Jesus, já aceitou Jesus, né? As pessoas que infelizmente ainda não conhecem a palavra do Senhor, não é para elas que está falando isso aqui, é para elas depois da conversão, porque é como que uma pessoa convertida a Jesus deve buscar a Deus e se comportar depois da conversão. Então Ezequiel entrou e deu a água nos tornozelos dele. Então estava ainda ali superficial a água, né? Estava baixinha. Estava baixinha. Trazendo para a vida cristã, o que isso nos ensina? Olha só, a pessoa se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador, não só como Salvador, mas como Senhor também. E aí ela tem que mudar de vida, porque evangelho é mudança de vida. Não tem como continuar fazendo as coisas erradas que fazia antes de conhecer Jesus. Então entrou na água purificadora. O começo, a água dá no tornozelo. O que significa isso? Mesmo que essa pessoa já tenha anos de igreja, mas se a água ainda continua só no tornozelo dela, falando no sentido espiritual, ela é aquela pessoa que vive a vida só pensando assim, já aceitei Jesus, estou salvo, está tudo bem, estou salvo, não preciso conhecer mais a Deus. Então tudo bem, estou salvo, já aceitei o Senhor e quando eu morrer eu estou salvo, então está tudo bem. Então fica só na superficialidade. Estão entendendo, irmãos? A pessoa conhece a palavra, mas não tem vontade de crescer, espiritualmente falando. Então imagine assim, ó. Conforme nós formos vendo aqui o exemplo de Ezequiel, vamos imaginando você e eu num mar, né? Aquele mar enorme à nossa frente. E que nós, quando chegamos no mar, então molhamos apenas os pés, ficamos com a água. Eu que cheguei aqui, filho, desculpa. Ficamos com a água só nos tornozelos. Essa pessoa não quer conhecer mais a Deus. Então acha que, tudo bem, já estou salvo, não preciso de mais nada. Está tudo certo. Então essa pessoa é aquela que vem para Jesus, às vezes, buscando apenas as bênçãos que Ele tem para dar, mas não quer conhecer o dono da bênção. Então fica na superficialidade, né? Superficial, está ali, estou salvo, está tudo bem. Então ele quer só as bênçãos. Então a água só vai refrescar os pés dele. Sabe quando você está com calor, caminhou o dia inteiro, o teu calçado está quente? Você tira o calçado para refrescar e se você tiver uma água perto, você coloca os pés ali para refrescar.
É assim a pessoa que só vem para Jesus por querer as bênçãos, mas não por desejar conhecer mais ao Senhor. Então, por que eu estou pregando esse assunto hoje, no nosso primeiro culto de terça-feira de 2025? Para que nesse ano de 2025, irmãos, nós não fiquemos só na superficialidade, na superfície da água. Mas conforme nós vamos lendo aqui agora, você já vai entender que nós temos que mergulhar inteiro, né? Então essa pessoa é como se ela só colocasse os pés numa bacia com água, num balde com água. Ou podemos usar o exemplo também de um adulto entrando numa piscina de bebê. Aquela piscina pequenininha, só molha os pés, porque não vai molhar o corpo, né? Não afunda, não tem espaço para o adulto ali. Então, só vai refrescar os pés. Então está ali, é essa pessoa que vem, mas que não quer conhecer mais a Deus, fica só na superfície. Estou salvo, tudo bem. Então essa aqui foram as águas que pegaram nos tornozelos de Ezequiel. Entendido, irmãos, até aqui? Amém? Aí no versículo 4 diz: mediu mais 1000 o quê? 1000 côvados, né? Ou 500 metros, do rio que estava se formando à frente dele, que estava formado, à frente de Ezequiel, e fez Ezequiel caminhar mais 1000. Então diz ali, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então agora Ezequiel entrou um pouco mais naquele rio, e a água pegou nos joelhos. Olhando para o lado espiritual, quem é essa pessoa? Que a água fica só nos joelhos. Então já molhou os pés, mas ela foi um pouquinho mais além do que aquela que ficou só nos pés. A água agora chegou nos joelhos. É aquela pessoa que vai, vamos dizer, todo domingo religiosamente na igreja, nos cultos, para dizer que é salvo, mas às vezes está enganando a si mesmo, porque nem é salvo, acha que é, porque está cumprindo um ritual. Aí eu tenho que ir todo domingo na igreja, ou no dia de culto que for que essa pessoa vá. Mas ela não é salva porque não mudou de vida. Então vem para os cultos, vem para a igreja, porque às vezes se engana achando que é salvo, e para mostrar para os outros que é um salvo. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas não mudou de vida. Então a água chegou um pouquinho mais, porque ele frequenta os cultos. Mas se não mudar de vida, não adianta frequentar os cultos. Aqui ou em qualquer outra igreja, não resolve, né? Então a água chegou até nos joelhos. Então é aquela pessoa que veio, frequenta, está todo culto ali presente, mas a vida lá fora ainda continua uma bagunça, ainda não mudou. Se mentia, continua mentindo, às vezes mente até mais. O que fazia de errado, continua fazendo. Então é a pessoa que só se envolveu na igreja, mas não assumiu o compromisso. Aqui eu lembro daquele exemplo que seguido eu cito aqui para vocês, aquele exemplo do sanduíche de ovo e bacon. Vou citar de novo porque dá bem certinho aqui. Se você lá na tua casa vai fazer um sanduíche para você comer, que tenha ovo e bacon, lembre dessa minha historinha aqui. O ovo, ele está só envolvido. Desculpe, o ovo não, a galinha. A galinha está apenas envolvida com o teu sanduíche. Por quê? Porque a galinha, para botar o ovo, ela não precisa morrer. Não é verdade?
Então está envolvida, é aquela pessoa que vem, assiste os cultos, gosta, canta, ora, mas o coração ainda está com a sujeira do mundo. Então está só envolvido. Então, para fazer um sanduíche de ovo com bacon, precisa de 2 animais. A galinha que fornece o ovo e o porco que fornece o bacon. A galinha não precisa morrer para dar o ovo, mas o porco precisa morrer para dar o bacon. É ou não é? Então, o porco está comprometido. A galinha está envolvida. Não precisou morrer. Ou seja, não morreu aquele velho homem, não morreu a velha natureza, ainda continua fazendo as coisas que fazia. Então só se envolveu na igreja, mas não mudou de vida. Aquele que, como exemplo do porco, precisa morrer, é aquela pessoa que realmente se converte. Então morre a velha natureza, morre o velho homem, morre as coisas erradas que fazia antes de conhecer Jesus. Então esse se comprometeu com Deus. Então vai mais a fundo na água, né? Mas tem gente que então está só envolvida, não quer conhecer mais a Deus. Então a água vai só até o joelho. Foi um pouquinho mais do que o tornozelo, chegou no joelho, porque sempre está ali, sempre está participando, mas não adianta participar se não mudar de vida. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Ficou entendido o exemplo do sanduíche? Quando você for fazer um sanduíche lá, lembre disso. Nós precisamos morrer, igual o porco, para dar o bacon precisa morrer. A galinha não. Então esteja compromissado com Deus. No versículo 4, diz assim: mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas que me davam, não, esse eu já li, né? Pelos joelhos. Então é o 5. Segunda parte do 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. A segunda parte do versículo 4. Águas que me davam pelos lombos. Aqui na minha Bíblia diz: águas que me davam pelos lombos. Ou seja, a mesma coisa que cintura. Tá? Então, do tornozelo, a água veio para o joelho, do joelho, a água veio aqui, lombo, cintura, né? Então, essa pessoa que se envolve um pouquinho mais, que as águas chegam até os lombos ou a cintura, é aquele que quer ir mais fundo. Como assim, pastora, quer ir mais fundo? É aquele que não tem medo do que pode acontecer. Como assim? Se eu me afogar, me afoguei. Mas vou com Jesus. Amém? Então, olha só. Tem gente assim, pastora? Claro que tem. Tem aqueles que as águas chegam até a cintura e eles estão dispostos a ir ainda mais fundo. Aquele que quer servir a Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Tem aqueles que a água chega até a cintura e eles dizem: não, aqui tá bom, daqui eu não vou passar, porque eu tenho medo de, se eu conhecer muito a Deus, Deus me pediu uma coisa que eu não queira fazer. Tem gente que pensa assim. Espero que não seja aqui o nosso caso, mas tem gente que diz assim: não, eu até vou na igreja, eu quero ir na igreja, vou nos cultos, mas eu não quero me envolver muito, não quero ter compromisso, porque vai que Deus pede para eu fazer uma coisa e que eu não queira fazer essa coisa. Estão entendendo, irmãos? Então tem aquele que a água vem até a cintura e diz: daqui para frente agora já chegou na cintura, se eu me afogar eu estou com Jesus. Mas tem aquele que diz assim: não, já chegou até aqui na cintura, deu, daqui não quero passar.
São aquelas pessoas que dizem assim: eu até vou, mas não quero fazer as coisas. Quero ficar no meu cantinho, quero fazer minhas coisas do meu modo. E tudo bem, não estou criticando, porque tem gente que Deus chama apenas para ficar sentadinho, ouvindo. Mas esse sentadinho, geralmente, não é só ficar escutando o culto, é ficar sentadinho, orando por quem está fazendo as coisas. Então tem obra também ficando sentadinho. Amém? Entendido? Então você pode dizer: pastora, você está falando para mim porque eu não faço nada na igreja? Não, não estou falando. Estou dizendo que Deus escolhe uns para fazer e outros para fazer diferente. Ou seja, fica ali no banco, quietinho, mas o tempo inteiro está intercedendo por aquele que está fazendo à frente. Então, de um jeito ou de outro, está trabalhando. Mas tem alguns que dizem: não, nem isso eu quero fazer, eu só quero ir lá e quero participar. Então a água só chegou até a cintura. Perdeu de conhecer mais a Deus. Porque um detalhe, irmãos, quando nós nos convertemos, nós colocamos o pé na água, no rio de Deus. E dali para frente nós temos que ir. Se não souber nadar que nem eu não sei nadar, tá, irmão? Mas no mundo espiritual nós temos que ir. Agora, colocou o pé, não tem volta. Então, a água só vai crescendo. E o que é esse crescer da água na nossa vida espiritual? É conhecer mais a Deus. Quanto mais a água está subindo, então estava no tornozelo, veio para o joelho. A pessoa que aceitou, conheceu mais um tanto de Deus. Do joelho veio para a cintura. Se aprofundou mais no conhecimento de Deus. Aquele que quer parar, Deus não obriga ninguém a continuar querendo conhecer Ele. Mas vai perder as bênçãos. Porque quanto mais nós conhecermos de Deus, mais abençoados nós seremos. Amém? Então assim, não adianta, você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Como que você vai amar uma pessoa que você nunca viu na vida? É claro que a gente ora por todos, né? O Senhor Jesus mandou a gente orar por todos, oramos no geral, né? Pelo mundo, pelas pessoas. Mas você não tem aquele amor por uma pessoa que você nem sabe que existe, então você ora no geral. Mas aquela pessoa que você conhece, um familiar, um amigo, um conhecido, aquele você tem condição de amar, porque você conhece. Então nós só amamos quem nós conhecemos. Então, se nós conhecemos só isso aqui de Deus, a água só chegou no tornozelo, nós só vamos amar a Deus esse tantinho aqui. E Ele merece ser amado por completo, porque Ele fez tudo por nós. Amém? Então, quanto mais essa água aqui do rio de Deus sobe na nossa vida, ou seja, quanto mais nós, vamos falar a palavra ao contrário, quanto mais nós descemos, quanto mais nós afundarmos nas águas de Deus, mais nós vamos conhecer Ele. E como que a gente conhece a Deus? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, falando com o Senhor, buscando ouvir a voz do Espírito Santo. É assim. Então não é vir na igreja apenas, e olha só, eu acabei de dar meu testemunho, Jesus cura e eu sei. Mas nós não podemos vir a Ele só buscando cura, ou só buscando bênção financeira. Nós temos que vir a Ele para conhecer Ele, não as bênçãos que Ele pode nos dar. Amém? Então aqui Ezequiel já estava com as águas na cintura, né? Ou nos lombos. Então tem os dois tipos, né, de pessoas, de irmãos. Aqueles que chegam com a água na cintura e dizem quero mais, vão mergulhar mais. E tem aqueles que dizem não, aqui já está bom, quero parar. Porque tem medo que Deus mande eles fazerem alguma coisa que eles não querem fazer. Ah, pastora, mas como assim? Vou dar só um exemplo para você. Vai que Deus manda eu dar uma palavra para alguém lá na rua que eu vi assim, Deus diz, fale para aquela pessoa. Ah, eu não vou falar, estou com vergonha, capaz.
tem medo disso. Ou, e se Deus me manda pregar em outro país? Ele só vai mandar para quem Ele escolheu. Ele não vai chegar para você, no caso, que não quer ir, Ele não vai te forçar. E nem sempre Ele manda isso. Então é só um exemplo que eu usei. Mas se Deus manda eu ir, eu não quero ir. Então eu não quero conhecer mais a Deus. Então eu quero ficar só aqui onde está, para que Deus não me peça nada que eu não queira fazer. Ficou entendido, irmãos? Amém? Mas perde bênção. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais abençoados no sentido de... Olha o que nós lemos ali. As águas ficarão... por onde passar essas águas, tudo ficará saudável. Tudo. Em qualquer área da nossa vida, aonde tem a água de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que é a água viva, tudo fica saudável. Seja na vida financeira, seja na vida com relação à saúde, seja na vida familiar. Deus realiza. Deus realiza quanto mais nós o buscamos. Amém? Pastora, mas eu estou buscando a Deus e a minha bênção ainda não chegou. Mergulhe mais fundo. Mergulhe mais fundo. Que vai chegar, porque é promessa dele. E só de saber que nossa alma já está salva, para que coisa melhor? Mesmo que nessa vida, irmãos, Deus não desse nada de bom para nós. Que Deus dissesse assim, meu filho morreu na cruz por vocês, já é o que eu fiz por vocês e pronto, não vou fazer mais nada. Mesmo assim, nós deveríamos louvar a Deus 24 horas por dia. Por quê? Porque Ele nos livrou do inferno. Mas Ele é tão bom que Ele nos dá outras bênçãos. Então não é só livrar do inferno. Essa é a bênção assim que a gente nem tem como agradecer. Né? Porque às vezes quando a gente diz assim, livrar do inferno, as pessoas pensam, eu sou uma pessoa boa, eu não vou para o inferno. Só não vai para o inferno quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta ser uma pessoa boa, fazer caridade, ser um bom exemplo de caráter, tudo isso é bom, maravilhoso. Mas para a salvação não resolve de nada. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus. Então, queremos, que o Senhor venha se manifestar cada vez mais na nossa vida. Aí no versículo 5, continua dizendo assim, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então as águas foram crescendo conforme Ezequiel foi entrando naquele rio, e agora já não estava mais só na cintura, ele já tinha que nadar. O que significa isso para nós? Que as águas profundas de Deus, quanto mais nós conhecermos a Deus na sua profundidade, mais nós nos aproximamos dele, mais cheios de graça do Espírito Santo nós vamos ficar. Pastora, mas isso é preciso para a salvação? Para ser salvo, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém, o ladrão da cruz fez isso. Mas se nós estamos aqui vivos, se o Senhor nos dá a oportunidade para estarmos vivos, por que não conhecê-lo melhor para nós podermos amar a Ele mais? Sermos mais gratos a Ele. E daí é uma coisa automática, irmãos. É assim, tem gente que busca para ter as bênçãos financeiras, ter as bênçãos de saúde, ter tudo isso. Como eu já falei, Deus dá. Mas não sabe que o segredo para essas bênçãos nós não precisamos nem pedir. É só conhecer mais a Deus, amá-lo e obedecê-lo, que essas bênçãos vêm assim de enxurrada para nós.
Então, quanto mais mergulharmos nas águas de Deus, mais abençoados seremos. Ficou entendido isso? Amém? Então, olha só, Ezequiel aqui já não podia mais atravessar caminhando. Ele precisava nadar. O rio cresce. A água de Deus cresce. O que é que significa isso? O rio de Deus, falei, é um símbolo do poder, da graça, da bênção de Deus. Então, quanto mais você buscar a Deus, mais vai encher, Ele vai te encher de poder, de graça, de misericórdia. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa é diferente. O que é que ela tem de diferente? Vão olhar e vão ver Jesus em você. Aí nós podemos falar o que o apóstolo Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos ler esse versículo? Gálatas 2, 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então ele está dizendo, não é pela lei, é pela graça. Quanto mais você mergulhar no rio de Deus, mais graça você terá, mais da presença dele você terá. E daí assim, se quando a água chegou na cintura, já estava difícil de retroceder, né, de voltar atrás, agora então, a nado, você tem que atravessar. Porque não vale a pena voltar atrás. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então estamos aqui, já estamos num rio que precisamos nadar, ou seja, o que é esse nadar? É Deus, não sou mais eu. É Deus em mim, é Jesus em mim. Então dê o que der, de Jesus eu não largo. Dê o que der para trás eu não volto. Nem que eu me afogue, mas eu vou. Entendido isso, irmãos? Amém? E aí então assim, ali quando fala da margem do rio, que Deus diz ali, aqui o versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, ou seja, não murchará a sua folha. Nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o templo de Deus, trono de Deus no céu. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O que está dizendo aqui? Que para aqueles que querem conhecer as profundezas de Deus, ou seja, aqueles que querem mergulhar fundo nesse rio de Deus, eles vão ter tudo o que precisam. Deus não vai deixar faltar nada. Aqui fala de fruto, né? Fala, o seu fruto servirá de alimento, sua folha de remédio, não vai faltar, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nem fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Ah, pastora, mas se eu mergulhar muito fundo, querer conhecer muito a Deus, os outros vão me chamar de louco. Importa o que os outros falem, o importante é você ter Deus. Como é que está o mundo de hoje? O que é isso? É falta de Deus. Mas você que mergulha fundo, vai ter tudo isso aqui de promessa, proteção. Vai ter o sal, que também Deus vai deixar do lado do rio. O sal, o que é o sal? Nós somos o sal da terra, que dá tempero. Uma comida sem sal não tem gosto nenhum. Nós somos o sal da terra. Nós temos que dar tempero para aqueles que ainda não conhecem a Jesus.
que é dar tempero? É quando a pessoa está lá em dificuldade, querendo tirar a própria vida, você chega lá e diz, não faça isso. Eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. Nesse momento você está sendo sal. Você está temperando a vida dessa pessoa para mudar de vida. Então não vai faltar. Olha só, produzirá novos frutos. Deus não deixa faltar nada. E ainda fala do remédio, ó, e a sua folha de remédio. Então Deus sara, Deus cura, Deus cuida, Deus protege, Deus livra. Por quê? Porque Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Então que nesse ano de 2025, irmãos, você e eu, todos nós, possamos mergulhar mais profundo. Ah, pastora, mas será que eu consigo? A pastora já conseguiu? Nós estamos tentando todo dia. O próprio apóstolo Paulo disse assim, que ele não sabia se ele já tinha conseguido. Se Paulo falou isso, imagine nós, né? Mas prosseguindo para o caminho correto. Olha o que diz, Filipenses 3, 12 a 14. O que Paulo falou. Filipenses 3, 12 a 14. Não que já tenha alcançado. Então ele está dizendo, ó, eu não sou perfeito. Paulo estava falando isso e nós também, não somos perfeitos. Mas todo dia nós temos que procurar mergulhar um pouquinho mais fundo para conhecer a Deus. Ó, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo falou, ó, eu não sei se eu já alcancei. Agora imagine só o apóstolo Paulo. Ele não era melhor do que nós não somos melhor do que ele. Mas no ministério, esse homem depois do Senhor Jesus no Novo Testamento, ele é a principal pessoa. Depois de Jesus, é claro. Mas ele chegou a dizer, eu não sei se eu já consegui. Então, em outras palavras, usando o nosso texto aqui, Paulo estava dizendo, eu não sei se eu já fui no mais profundo para conhecer a Deus, mas eu estou indo todo dia um pouquinho. Eu estou tentando, estou prosseguindo para alcançar o alvo. Então, que nesse ano de 2025 nós possamos fazer isso, meus amados. Ainda não chegamos? Acredito que não. Mas todo dia mergulhar mais fundo um pouquinho. Como assim? Estudar mais a palavra, falar mais com Deus, buscar a Deus, orar, viver para Deus, mudar de vida. Se não tiver mudança de vida, não adianta dizer que é salvo, que é cristão, porque não é, né? Então vamos mergulhar. Quem é que quer mergulhar mais no rio de Deus esse ano aí? Amém? Mesmo que você não saiba nadar fisicamente que nem eu, mas você e eu temos que mergulhar espiritualmente no rio de Deus. Ficou entendido, irmãos, esse texto? Algumas pessoas às vezes leem esse texto e não entendem, não sabem o que significa isso. Cada vez que você se aproxima de Deus, a água sobe mais um pouquinho. Começou no tornozelo, foi para o joelho, para a cintura e daí já tinha que nadar. Mas tem aqueles que param no tornozelo. Tem os que param na cintura, como nós vimos. Outros param no joelho, né? Não vamos parar. Vamos mergulhar e vamos nadar. Que Jesus nos conduz para a eternidade. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?